Bom, então eu chamei aqui de Migração, Rupturas Psíquicas e Espaços Terapêuticos. Então não é um trabalho recente. Vou iniciar com uma citação de Aristóteles. Uma cidade é construída por diferentes tipos de homens. Pessoas iguais não podem fazê-la existir. A temática do migrante e as suas questões trazidas à clínica surgiram a partir de minha prática nas emergências psiquiátricas e, posteriormente, na unidade docente assistencial de psiquiatria da UERJ, a partir de minhas atividades de extensão, ensino e pesquisa como professor do Instituto de Psicologia. Como diz Sayad, a migração é um fato social completo, caracterizando um itinerário epistemológico que se dá no cruzamento das ciências sociais como um ponto de encontro de inúmeras disciplinas: história, geografia, demografia, economia, direito, sociologia, psicologia, psicanálise, antropologia, linguística. Parabenizo o evento aqui da Sociedade de Psicanálise e o interesse pela essa temática, que na época que eu iniciei tinha pouca coisa, né, de psicanálise sobre a temática, né? Sentia essa falta, né? Essa dimensão da experiência humana nos instiga a refletir, teorizar e nos comprometer com suas condições no mundo. Como afirma Todorov, pensar o outro é também se comprometer com o outro. Retomando o percurso inicial nos estágios de emergências psiquiátricas da década de 70, a grande incidência de crises ou de surtos psicóticos em trabalhadores, na sua maioria migrantes nordestinos, despertava a atenção. O registro desse primeiro contato com esses dramas e, a partir de 79, minha experiência como professor e supervisor clínico na enfermaria psiquiátrica do Hospital Pedro Ernesto, né, da UERJ, foi decisivo para decidirmos elaborar o projeto de doutorado que resultou na tese sobre a migração e suas vicissitudes, e depois o livro Migrante na Rede do Outro, em 99. Propomos, então, aqui discutir o atendimento aos imigrantes, a proposta de espaços terapêuticos ou clínica ampliada, que leva em conta o espaço, a convivência, as possibilidades ativas e expressivas no seu tratamento. Trata-se de contrapor a tradição das internações automáticas que conhecemos nos inícios de 70, em que as chamadas enfermarias psiquiátricas eram espaços fechados, nos quais predominavam as altas doses de psicotrópicos, a contenção física e nenhuma oferta de atividades terapêuticas. A partir das experiências como estagiário nas ateliês e oficinas criativas do Museu de Imagem do Inconsciente e da Casa das Palmeiras, fundadas pela doutora Inês da Silveira, criamos na Unidade Docente Assistencial de Psiquiatria o espaço de atividades e acompanhamento terapêutico dentro do próprio local de internação ou enfermaria, onde mantivemos a ênfase no trabalho de equipe interdisciplinar. Projeto esse destinado à formação de recursos humanos para a área de saúde mental, por meio da inserção de estagiários de graduação e de especializandos ou residentes no programa assistencial. Sua meta era criar e desenvolver recursos terapêuticos para as condições críticas desse momento da internação e também para a preparação do interno para a sua saída de aula. Objetivava-se oferecer aos internos acesso aos recursos verbais e não verbais, para que pudessem expressar-se através da fala, da escrita, dos recursos plásticos, corporais, dramáticos, encontros, passeios, festas, etc. Era uma forma de se contrapor ao modelo medicalista e asilar. Foi nesse espaço que também pudemos acompanhar alguns casos de imigrantes em suas crises. Mais tarde, participamos da criação e sustentação do Hospital Dia e, recentemente, do CAPS UERJ, recentemente, já alguns anos atrás, 10 anos. Bem como da criação do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios do Rio de Janeiro,
que realizou nessa semana o seu 6º seminário. Voltando ao início da nossa experiência, não sei se atualmente o ambiente dos canteiros de obras da construção civil mudou, mas estava na década do milagre brasileiro e os empreendimentos eram articulados ao regime ditatorial estabelecido como modelo a ser seguido nas empresas. O filme O Homem que Virou Suco, de João Batista de Andrade, que analisamos na tese O Migrante na Rede do Outro, no livro, aliás, é emblemático. Os migrantes recentes, operários desqualificados, sem família, trabalhavam e moravam nos canteiros de obra. Qualquer reivindicação era vista como rebeldia e o trabalhador ameaçado com a polícia, sendo preso como subversivo. Nessas tensões e opressões vivenciadas pelo migrante no interior do regime impessoal de trabalho e nas margens dos espaços das metrópoles, surgiam com certa frequência a brusca presentificação de uma experiência com alteridade invasiva e espantosa, que é o chamado surto psicótico, atual transtorno psicótico agudo ou transitório. Vários estudos, como o de Florestan Fernandes, 1945, sobre o homem marginal, demonstram que esta incidência psicopatológica surge com mais frequência em imigrantes recentes deslocados socioculturalmente. Não queremos patologizar o migrante. Há outras formas de reagir ou processar o drama vivido pelo sujeito que migra sem ser a psicose, como bem ilustra João Batista em seu filme O Desdobramento do Trabalhador Nordestino, que esquizofreniza, e o outro, que supera os impasses e se afirma subjetivamente. Como diz Flusser, além do sofrimento, a migração é também uma ação criadora. Ao analisar essas experiências, observamos que a questão da alteridade ou do outro, da diferença, é crítica e se presentifica na clínica por meio de múltiplas formas, já que articula sempre com o outro que nos habita, o inconsciente, e produz seus efeitos. Nas condições psicóticas do migrante, encontramos uma dupla alteridade: a diferença trazida pelo migrante e a diferença ou estranheza emergente da psicose. Caminhamos então para o entendimento subjetivo do deslocamento geográfico como sendo um movimento de aventura no campo do outro, que confronta o sujeito com a vivência crítica da abertura à alteridade. Nesse sentido, a experiência da crise psicótica chamou nossa atenção para este lugar de deslocamento subjetivo em que se encontra o migrante. Ao deslocar-se, o sujeito entra em outro espaço, em novo ritmo, tornando-se estranho ao antes e confrontando-se com o desconhecido. No surto psicótico, o eu encontra-se subvertido ao ser tomado pela invasão do outro ou pela estranheza, e ao mesmo tempo expressa seu fascínio e sua luta desesperada contra este domínio. Por esse motivo, o espaço da clínica deve suportar essas emergências, permitindo que se expressem, ganhem reconhecimento e possam ser ressignificados, ou seja, resgatando o processo dialético da identificação e desidentificação. A presença da alteridade ou da diferença, tanto na psicose quanto no drama migrante, carregam certa positividade, que ao emergir exige acolhimento ou hospitalidade desta estrangeiridade. Desqualificar esses elementos significa a recusa de entrar em relação com o outro. Portanto, na oferta de atendimento em saúde mental, procuramos contrapor a ótica asilar e segregacionista e também as concepções teóricas que tendem a reduzir a dimensão do patos ou da loucura ao conceito de doença. Em termos da ótica da negatividade, traçamos aqui um paralelo entre o louco e o doente mental, com o migrante, pois ambos tendem a ser representados como despossuídos. Antes de serem apreendidos na positividade de suas diferenças subjetivas, produtivas e culturais, são vistos como desqualificados,
instrumental, simbólica e culturalmente. Para enfocar o efeito da desarticulação no sujeito migrante, analisaremos alguns aspectos da experiência de deslocamento e de seus desdobramentos, enfocando elementos gerais do drama do sujeito nessa aventura e a importância da acolhida e do reconhecimento de suas vivências e diferenças socioculturais, seja pela comunidade receptora, país, cidade, seja pelas instituições assistenciais ou de saúde e também de apoio social. Os casos mais recentes que acompanhamos na enfermaria, no atual Centro de Atenção Psicossocial, podem ser entendidos como migração patológica ou viagem patológica, termos surgidos na psiquiatria do século XIX, por terem algum elemento psicopatológico empurrador da saída migratória. Retomaremos fragmentos de um caso clínico, já publicado em outro momento. Trata-se de um migrante vindo do interior do estado do Ceará, que foi acompanhado durante a sua internação na UDA de Psiquiatria. Vamos retomá-lo para entendermos que se trata de um caso significativo para ilustrar o que trouxemos de nossa experiência na UERJ, em que foi possível desenvolver um trabalho que tem a marca inaugurada por Nise em 46, dentro do espaço de internação, em que as atividades criativas, dramáticas, recreativas foram oferecidas como importantes recursos terapêuticos e, ao mesmo tempo, de oposição à reclusão nas enfermarias fechadas. F veio do interior do Ceará em busca de trabalho e de uma situação mais protegida. Antes de partir, ele tinha se deparado com emergências de ideias e de vivências persecutórias. Perder um olho quando jovem, em decorrência de infecções oftalmológicas, o que o marcou traumaticamente. Depois de muito tempo, conseguiu agendar uma cirurgia de prótese ocular. No entanto, no pré-operatório, apresentou uma reação psicótica frente ao surgimento de ameaças imaginárias e fantasias delirantes de que iriam retirar os seus órgãos para o comércio. Devido a este quadro de alteração psíquica, não foi possível a realização da cirurgia. Depois dessa experiência, decidiu vir para o Rio de Janeiro a fim de encontrar os irmãos, arranjar trabalho e se afastar das ameaças. Entretanto, as condições de vida nesse estado eram agressas. O irmão era o que o acolheu, morava em uma favela, espaço que envolvia organizações criminosas, pessoas vindas de várias procedências, ou seja, a presença de muita diversidade de situações e grandes tensões. A busca pelo emprego foi demorada. Depois de algum tempo e da consulta a uma cartomante, ele encontrou um trabalho. Seu primeiro salário deveria ser destinado ao pagamento da cartomante. Mas ele tinha outra dívida premente para pagar, que era o empréstimo da viagem do Nordeste. Decidiu pagar primeiro esta dívida, né? Mas ficou culpado e temendo em relação à outra dívida com a cartomante. Nessa divisão, a tensão foi aumentando e ele voltou a ser invadido pelo delírio persecutório e pelas alucinações. Acontecimentos de violência, morte e ameaças no local onde ele estava morando serviram como disparadores de seu delírio persecutório. Deste drama, destacamos que, em primeiro lugar, sua crise expressava uma forma de reação frente ao confronto e à ameaça de invasão do outro, angústia de castração, morte, desamparo, etc. No momento de se submeter à cirurgia de reparação ocular. Em segundo lugar, nos informa algo sobre o movimento migratório do sujeito, que se justifica, por um lado, com uma fuga dos perseguidores e, ao mesmo tempo, como tentativa de emancipação da situação de dependência familiar e do desejo de conseguir melhores condições de vida. No entanto, a realidade das grandes cidades é geralmente bastante diversa para o recém-chegado do meio rural, principalmente quando não há demanda de mão de obra braçal. Eva expressava essa diversidade reclamando que aqui havia muita gente rica, mas que não ajudavam os necessitados. Na representação campo-cidade, é constante a presença da ilusão das benesses da cidade. Maravilhosa. Mas sem o trabalho e sem recursos, a bela ilusão vira pesadelo. Na falência de seus recursos objetivos,
Fustigado pela angústia do desamparo, o lugar de acolhida, o acolhimento terapêutico e as atividades na internação permitiram que ele pudesse tornar-se mais ativo em face da sua posição subjetiva de passividade. Ao ser internado, expressava os sentimentos de estar acossado pelos espaços opressivos, miseráveis e violentos da grande cidade e pela invasão das vivências psicóticas. A partir do desenvolvimento de seu programa terapêutico, foi avaliado pela equipe, junto com sua família, que o mais indicado seria o seu retorno à cidade natal, já que apresentava muitas dificuldades de adaptação ao novo meio urbano, muito mais complexo. Nesse trabalho, observa-se uma perspectiva contrária ao procedimento médico clássico, em que a alta ocorre somente a partir da avaliação da remissão dos sintomas, que é geralmente atribuída ao efeito dos psicotrópicos. Neste caso, os sintomas tiveram direções e entendimentos diferenciados e houve uma melhor preparação para a sua saída. Mediante um residente de psiquiatria da região que ele morava, né, foi possível encaminhá-lo para dar continuidade ao seu tratamento psiquiátrico. A partir do trabalho de acompanhamento terapêutico realizado pelo estagiário do projeto de pesquisa, no caso que eu coordenava, né, entendeu-se que a crise de F apontava para a necessidade da reconstrução de sua história. Na relação terapêutica, além da escuta cuidadosa, foram oferecidos outros recursos, tais como escrita, desenho, música. No estreitamento da relação com o estagiário, que também teve uma função de mediação na relação dele com os outros, na vila e com a família, F pôde resgatar alguns elos de sua história e sair da estranheza em que se encontrava. Desta forma, ele pôde resgatar seus objetos de infância, suas capacidades operativas e laborativas, suas crenças religiosas, assim como a reelaboração das suas relações familiares, nas quais ele ocupava o lugar de sujeito frágil e doente. Trata-se, portanto, de um trabalho de luto, de reconstrução dos objetos perdidos e de comprometimento subjetivo. Não estamos expondo uma clínica específica para os migrantes, mas pontuando elementos que muitas vezes podem ser negligenciados e que são muito importantes nessas condições. Neste caso, vimos que nesse espaço de ofertas terapêuticas e na relação estabelecida com o estagiário, através da atenção e da escuta de suas vivências e experiências, criou-se um elo retificador, que favoreceu o restabelecimento de seu diálogo com o presente e o passado, com a sua vida familiar no interior e com a possibilidade de falar sobre suas vivências no Rio de Janeiro, aqui entre estranhos e sem laços. Através do relato do drama de F, de seu atendimento, apontamos para a importância de levar em conta esses elementos culturais. Ao ser escutados com atenção e com respeito às suas vivências e condições subjetivas, vão abrindo e começam a resgatar suas vidas afetivas, memórias e pertinência. A linguagem é o espaço de mediação possível entre o eu e o outro. Como disse Darpin, a palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. Ainda com Lacan, a palavra é esta roda de moinho por onde incessantemente o desejo humano mediatiza entrando no sistema de linguagem. A rápida melhora clínica e a rearticulação de F neste atendimento mostram os efeitos desta modalidade de internação que aposta nas atividades terapêuticas na construção de laços sociais. Com abertura para a narração de suas lembranças, foram surgindo a reconstrução de seus laços, valores, apegos e experiências da infância. Os elementos de religiosidade começou a resgatar as rezas e as festas religiosas, importantes momentos de sociabilidade e afetos. Em sua atividade terapêutica com o estagiário, no caso Alexandre Gil, veio a lembrança de uma reza forte, que ele resgatou ao desenhar São Sebastião, seu santo protetor. Significantes que entendemos como retomada de seus mecanismos de compensação, à medida que estes articulam importantes elementos de potência. Uma prece que suplica poderes ao santo protetor
e que transcrevemos aqui, a prece, né? Ó Mastro de Cristo, meu santo varão, livrai-me da peste, meu São Sebastião. Soldado fiel, guerreiro valente, me dai sua potência, meu santo varão. Em uma laranjeira tu fostes amarrado, uma lança no teu peito foi transpassada. Há então elementos positivos de apelo e de identificação com o santo, onde o sacrifício e o padecimento são transformados em redenção. Como afirmamos anteriormente, são reconstruções e elaborações que foram possíveis a serem feitas a partir de sua acolhida e da oferta terapêutica. A relação de confiança desenvolvida com o estagiário e com a equipe operou nele uma mudança subjetiva, o que facilitou a sua saída da posição de desconfiança e de oposição, abrindo o fio da relação e da negociação com o outro. A sua família do Ceará foi acionada e ele pôde falar com sua mãe por telefone, o que deixou muito feliz e ajudou na sua preparação para o retorno. Bom, eu fico por aqui, espero as conversas de vocês.